Declaro aberta a 40ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto a ata da 39ª sessão. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovado. Se algum dos seus conselheiros desejar fazer uso da palavra, se não, antes de passarmos à ordem do dia, consulto o doutor Tiago Pinheiro Lima, muito digno representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, Excelência. Ok. Então, vamos lá aos processos da área estadual. Relato o item 1, conforme já demonstrado, apesar de argumentos da defesa, não foram suficientes os argumentos para afastar as impugnações, ausência de documentação, evidência justificativa alegada pela origem. Desta forma, acompanho as manifestações dos órgãos técnicos da Casa, IPFE e SDG. Voto pela desaprovação da prestação de contas, 33.3, a linha B da Lei Complementar 709, condena a devolução pela Secretaria do montante de R$ 61.451, prazo de 30 dias, suspende a beneficiária de novos recebimentos, até que regularize a situação. Remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público. Em discussão, votação, aprovado. Item 2, prestação de contas 2013, Secretaria da Educação, Diretoria de Ensino da Regional de Pirassununga e Prefeitura de Pirassununga. Relatório disponibilizado. Não ocorreram objeções nos órgãos da Casa, acompanho a fiscalização IPFE e voto pela regularidade da prestação de contas. Exercício 2003, Secretaria de Educação, Diretoria de Ensino de Pirassununga e Prefeitura de Pirassununga, manutenção do programa de transporte de aluno. Em discussão, votação, aprovado. Agora, os itens estaduais a cargo do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro substituto, doutor Josué Romero, doutor Tiago Pinheiro Lima, o procurador do Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda, doutora Cláudia Távora Machado Nicolau, doutor Sérgio Rossi, secretário-geral, senhores funcionários, senhores advogados. Senhor presidente, eu relato em conjunto os itens 3 a 11 e também o item 13. Deferido. O item 3 a 7 versam sobre contratos precedidos de pregão eletrônico celebrados entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e Laticínios Matinal Limitada, Laticínios Schneider Limitada, Atílio Renzi Júnior Laticínios, Cooperativa de Laticínios de Sorocaba e Laticínios Zacarias Limitada, visando ao fornecimento e entrega de leite pasteurizado. Em exame também a execução do contrato no que se refere ao item 4. O item 8 trata de pregão eletrônico, ata de registro de preços a contrato celebrado entre CPTM e a Ação Informática Brasil Limitada, para fornecimento de novas licenças de uso e atualização das licenças de uso existentes, compatíveis com o ambiente tecnológico da CPTM, MTU e Metrô, referentes ao lote 7. Cuida também do acompanhamento da execução contratual e do termo de recebimento definitivo. O item 9 trata de contrato precedido de pregão presencial, celebrado pela Prodesp e o consórcio Poupa Tempo Litoral para a prestação de serviços de gestão e manutenção de postos do Poupa Tempo da região administrativa da Baixada Santista e registro. O item 10 diz respeito a contrato precedido de pregão presencial, celebrado entre a CPTM e a Planinvest, Administração de Serviços e Serviços Limitada para fornecimento de vale-refeição. O item 11 versa sobre convênio celebrado pela Fundação Casa com a Associação Comunitária Mundo Melhor
para cooperação no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. O item 13 cuida da comprovação da aplicação de recursos repassados no exercício de 2009 pelo Fundo Estadual de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Associação de Assistência à Criança Santamarense, em decorrência de convênio celebrado para a execução do programa Criança Adolescente, Clube da Turma Santa Terezinha e Proteção Social Básica. Relatórios individualizados já disponibilizados. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade das matérias em exame e pelo conhecimento do termo de recebimento definitivo de que trata o item 8. Em discussão. Votação aprovada. O item 12, senhor presidente, solicita a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. Ok. Relato em conjunto também os itens 14 e 15. Okay. O item 14 versa sobre recurso ordinário interposto por José Benedito Pereira Fernandes, ex-secretário de Estado do Esporte, Lazer e Turismo, em face de sentença que, diante da omissão do poder concedente em gerenciar os recursos repassados, julgou irregular a prestação de contas efetuada pela Associação Central Comunitária no Conjunto Habitacional Brasilândia B3, em face da ausência da documentação pertinente condenando-a à devolução dos recursos recebidos e impedindo-a de novos recebimentos até a regularização de sua situação. O item 15 trata de recurso ordinário interposto pela Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, FUNCAMP, em face de sentença que julgou irregulares as contratações temporárias em razão da ausência de processo seletivo em funções ligadas à atividade meio da entidade. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, assim, pelo desprovimento dos recursos, mantidas em todos os seus termos as decisões impugnadas. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Josué Romero, para os itens estaduais a cargo de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, senhora procuradora, senhor secretário, itens 16 a 20 em conjunto. Trata-se de instrumentos contratuais celebrados pelos órgãos da administração estadual, USP, FDE, MECRO, CDHU e Secretaria da Saúde. Em todos eles, acolho as manifestações dos órgãos técnicos e voto pela regularidade das matérias, com as recomendações que constam na íntegra dos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 21, eu peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. Ok. Agora, itens 22 a 24 em conjunto. Em exame, licitação promovida pela FDE para aquisição de conjunto de refeitório, 2 atas de registro de preços, 3 ordens de fornecimento, sendo 2 em nome da empresa Sivoneide Alencar da Silva e outra em nome da Indústria e Comércio de Móveis NV Limitada, e o termo de aditamento a uma das ordens de fornecimento. A licitação na modalidade pregão presencial foi dividida em 2 itens, havendo 12 proponentes para cada um deles. Primeiramente, em relação à licitação e às atas de registro de preço, não há quaisquer irregularidades no procedimento adotado pela FDE. Contudo, em relação às ordens de fornecimento, a FDE adotou um procedimento falho. Primeiramente, ocorre o desrespeito aos quantitativos e prazos previstos em ata. Embora a FDE alegue que adquirir 6.000 conjuntos para serem entregues no prazo de 4 meses seria equivalente a adquirir 1.500 conjuntos para serem entregues em um mês, tal entendimento é equivocado. A ata de registro de preços é vinculante, não podendo a administração modificar as condições ali previstas. Ainda que assim não fosse, o quantitativo máximo anual foi extrapolado.
Também em relação à ordem de preferência, embora tenha sido comprovada que a primeira colocada na licitação foi consultada sobre a viabilidade de fornecer o quantitativo total pretendido, antes de ser convocada a segunda colocada, a consulta foi feita sobre a possibilidade de fornecer quantitativo diverso, em prazo também superior daquele constante das atas. O termo aditivo à ordem de fornecimento está irregular em virtude do princípio da acessoriedade. Diante do exposto, voto pela regularidade da licitação e das atas de registro, e pela irregularidade das ordens de fornecimento e do termo aditivo. Em discussão, votação aprovada. Agora, itens 25 a 30 em conjunto. Trata-se do exame das prestações de contas dos recursos públicos repassados pelos órgãos da administração estadual, Secretaria da Cultura, Secretaria da Saúde e Fundação Casa. Em todos eles, acolho as manifestações dos órgãos da Corte e voto pela regularidade das prestações de contas, sem prejuízo das ressalvas e recomendações consignadas no corpo dos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 31. Em exame recurso ordinário interposto pelo DAE contra a sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato com a empresa DP Barros e Viatec Arquitetura, objetivando a execução de obras de contenção de margens, limpeza e desassoreamento do rio Ribeirão Vermelho, em Osasco. Em preliminar recurso, em termos dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, a irregularidade mais relevante identificada pela sentença recorrida refere-se à exigência de quantitativos superiores aos limites fixados pela jurisprudência do TCE, para fim de experiência técnica anterior. Sobre esse aspecto, adoto o posicionamento da Assessoria Técnica SDG, que acolher os esclarecimentos trazidos pelo DAE para justificar os quantitativos estabelecidos em relação aos serviços de desassoreamento, para fins de comprovação da qualificação técnica. Assim, considerando a circunstância desse caso concreto, a participação de 5 licitantes e a ausência de questionamentos e inabilitações e os precedentes do tribunal, voto pelo provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Com os agradecimentos à doutora Cláudia Nicolau, representante da Procuradoria da Fazenda, encerramos a parte estadual e passamos à municipal. Conforme fazemos habitualmente, vamos antecipar aqueles que tiverem defesa, os seus advogados aqui prontos para a defesa oral. Item 47, o defensor é o próprio ex-prefeito João Carlos de Oliveira, Tapiratiba. Está presente? Se estiver presente, solicito que tome. Cumprimento o ex-prefeito João Carlos de Oliveira e faço um breve relatório. Trata-se das contas de Tapiratiba 2012, Tapiratiba 2012, apurada diversas irregularidades, algumas sanadas. Só não foram sanadas as questões de recolhimento de encargos sociais, tanto no INSS quanto no Instituto de Previdência Municipal, agravando-se com uma irregular compensação previdenciária, sem anuência do INSS e sem respaldo em decisão judicial, gerando juros e multa. Esta é a matéria, tem a palavra o senhor ex-prefeito. Senhor presidente e senhores conselheiros, há 32 anos iniciei a minha vida pública pelas mãos do saudoso professor Franco Montoro. Corria o ano de 1982. Eu era só um jovem idealista que sonhava com uma sociedade mais justa, mais participativa, onde as pessoas pudessem ser os reais agentes das mudanças. Quantos jovens, assim como eu, até hoje se enveredam por esse caminho, acreditando em sonhos e sem saberem dos pesadelos futuros. A política é como um carrapicho, gruda na roupa da gente. Mesmo tendo sido derrotado já no meu batismo eleitoral, tive a honra de, junto com muitos homens de bem da minha região, de participar de várias ações inovadoras.
Uma delas aconteceu nos anos 80, e não se falava ainda em Aldesp, mas um consórcio criado em nossa região, chamado Conderg, já implantava a informática nos municípios. O mesmo consórcio que mantém até hoje o Hospital Regional de Divinolândia uma referência em saúde pública. Fui o primeiro coordenador. Tive o privilégio de participar e poder escrever à mão o seu estatuto. Milhares de pessoas até hoje podem enxergar graças a esse trabalho magnífico na área de oftalmo mantido por esse consórcio. Ainda com o carrapicho nas roupas, fui vereador por 4 anos e por 12 anos prefeito de Itapiratiba. Um desafio imenso, que era de administrar uma cidade pequena, pobre, que passava pela desventura de, ao longo de décadas, nunca terem visto uma conta anual aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado. Essa casa já tem o conhecimento. Quando eu reassumi em 2005, encontrei um orçamento de 10.400.000, uma dívida de 13.500.000, e nenhum espaço da prefeitura existia luz elétrica. A mesma havia sido cortada há 2 anos. Uma extensa lista de restos a pagar inscritos e mais uma série de desmandos não contabilizados. Ao longo dessas batalhas, paguei contas, parcelei contas, mobilizei o quadro de funcionários para reagirem à frente às dificuldades. Juntamente com a comunidade local, iniciamos a reconstrução de Itapiratiba. Com incessante trabalho, construí 1.000 novas moradias, o que representa 25% das casas existentes. Construí creches, hospital, escolas, pavimentei ruas, deixei 100% de esgoto tratado e levei o IDEB a 6.0. E tantas outras obras e ações, sempre honrando os ensinamentos de minha mãe. Ver o homem como a imagem e a semelhança de Deus. Senhores, se examinarem meu retrospecto aqui nesta casa, poderão ver que, mesmo com todas essas dificuldades, tenho 11 contas anuais aprovadas. Isso me enche de orgulho e de determinação, para que lute até as últimas consequências para a aprovação das contas do meu último mandato. Faço isso para que essa rejeição não se torne uma mancha indelével na minha vida pública. No ano de 2012, cumpri com todas as metas de saúde e educação, consegui reduzir o déficit financeiro, como pôde demonstrar minha defesa. Porém, aponta o tribunal que um ato administrativo que promoveu a compensação financeira do INSS nos anos de 2010 e 2011 pode ser considerada causa para a desaprovação das contas de 2012. Senhores, não sou advogado, nem tenho a pretensão de entrar em méritos técnicos, porém, para mim está claro que não cometi erro que possa merecer tão severa punição. Essa Casa de Contas sempre esteve na vanguarda da defesa dos interesses dos municípios. Ora, se analisadas as contas de 2010 e 2011, anos onde se processou a compensação, o próprio tribunal não fez nenhum apontamento sobre irregularidades dessa natureza. E as mesmas contas foram aprovadas devidamente. Entende esse ex-agente público, agora transformado em poça d'água, que o seu procedimento estava sendo feito de forma correta. É importante lembrar que, se lá atrás o mesmo INSS cobrou erradamente do município e ele mesmo admitiu isso, possibilitando a compensação por um determinado número de anos, o erro foi do Instituto, não meu. Com essas ações, busquei o interesse público, busquei trazer de volta o que seria próprio de Itapiratiba. Os senhores, melhor que ninguém, sabem das dificuldades por que passam os prefeitos frente à falta de dinheiro para comprar remédio, pagar funcionários, manter a educação, a segurança e tudo mais que a atividade pública impõe. Saliento aqui, os recursos compensados ficaram nos cofres públicos. Daí pergunto, que prejuízo houve? O próprio tribunal, em suas palestras, tem destacado que cada vez mais os municípios assumem responsabilidades sempre maiores do que a capacidade financeira. Recentemente, em Araraquara, o digno secretário-diretor Sérgio Siqueira Rossi ressaltou: sabemos que a quantidade de obrigações que estão sendo transferidas às prefeituras. Os municípios têm dificuldades muito maiores que o Estado e aqui a União. Ao longo de todos esses anos, muitos municípios buscaram na compensação uma forma de ajuda a tantas dificuldades. O que ficou retido ficou para pagar tantas e tantas contas, resultado dessas obrigações. Ora, se outros municípios tentaram e conseguiram êxito,
Por que Itapiratiba deveria ficar de fora? Vejam, senhores, vizinho à minha cidade, o município de Casa Branca fez o mesmo, e suas contas de 2012 foram aprovadas por essa Corte. Nada foi feito de forma irresponsável. Antes de promovermos a compensação, entramos com ação na Justiça Federal, com o objetivo de garantir o nosso direito. A mesma ação ainda não foi definitivamente julgada. Mesmo assim, recebemos de forma abusiva, por parte da Receita Federal, uma multa por esse procedimento. Reagimos perante essa arbitrária e abusiva multa. Recorremos do seu valor e da sua temporalidade. É inaceitável que se admita por parte de outro órgão público expropriação de valores de orçamentos debilitados e comprometidos como os das prefeituras. Por isso recorremos. É sabido que a multa foi punitiva e isso não pode ser admitido. Muitos municípios já obtiveram na Justiça ganhos de causa por essa arbitrariedade, principalmente quanto aos valores exorbitantes. Nobres conselheiros, se esse ato administrativo ainda não tem pela Justiça Federal o seu completo julgamento, não seria prudente a este tribunal tratar desse tema como um processo apartado? Se por acaso hoje for por essa Corte condenado e amanhã a Justiça Federal der ganho de causa ao município de Itapiratiba, meu nome, minha reputação e toda a minha luta pelo bem comum já estarão jogados na lama. Meus inimigos, e são tantos os que se conseguem na vida pública, com certeza induzirão as pessoas a acreditarem que os valores compensados foram objetos de roubo ou de malversação do bem público. Saindo daqui a condenação, não faltarão elementos para que tudo aquilo que fiz de bom no passado possa ser denegrido. Não tenho votos na Câmara Municipal, nem mesmo a facilidade da Presidente da República de poder rasgar a lei de responsabilidade fiscal. Infelizmente, é assim que muitos dos que estão na política acham e agem para se manterem no poder. Nobres conselheiros, desculpem, mas me emociona ao dizer algo pessoal. Tenho 5 filhos, uma família criada nos princípios da honestidade e do trabalho. Meu primeiro neto completa 5 meses de idade. O segundo nascerá em janeiro do próximo ano. Tenho 63 anos e com certeza não terei mais tempo de vida para provar a eles, os netos, quando forem jovens, tudo que agora provo a esse tribunal. Sempre pensei que estar no fim da vida junto com a família pudesse ser uma maneira de se livrar do carrapicho da política. Por isso peço a esse tribunal, o que entendo ser o mais legítimo a avaliar o comportamento de um agente público, que faça justiça e aprove as contas de 2012, mesmo levando a um processo apartado, o que hoje está sendo aqui debatido. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento ao ex-prefeito João Carlos de Oliveira. A matéria, sintetizando a questão aqui nesta conta, é a questão que trata da compensação previdenciária, como foi dito pelo próprio defensor. Essa matéria já teve um tratamento definido na última sessão plenária, onde o tribunal decidiu que, quando ela afeta diretamente a execução orçamentária, ela deve ser julgada no conjunto das contas e não em apartado. Então, esta matéria está solvida a respeito às opiniões expressadas pelo nobre ex-prefeito, e a posição do tribunal é clara e está apontado as razões pelas quais eu voto pelo parecer desfavorável das contas de Itapiratiba. Em discussão. Senhor presidente, Pois não. Para discutir, primeiramente, eu também gostaria de cumprimentar o ex-prefeito de Itapiratiba, João Carlos, em quem durante a minha vida pública também, como prefeito de São João da Boa Vista e deputado, né, daquela região, tive a oportunidade de conviver e trabalhar e acompanhar o exercício dos mandatos do ex-prefeito João Carlos. Ele fez referência aqui à criação
do consórcio do CONDEG, que é realmente hoje uma referência de serviço público prestado àquela região, onde tive a oportunidade também de, como prefeito, ser o primeiro presidente desse consórcio. Lá tivemos a presença do prefeito João Carlos de Itapiratiba, que trabalhou e cumpriu realmente com muita eficiência e decência lá o seu mandato. É prova disso que o ex-prefeito João Carlos teve 11 contas aprovadas aqui. Os argumentos aqui trazidos pelo prefeito foram bastante debatidos, não é? Conselheiro Roque Tadini, conselheiro substituto Josué, na sessão passada do nosso pleno. Muitos argumentos levantados aqui pelo ex-prefeito eu tive a oportunidade de trazer também aqui no pleno, mas houve uma decisão de que a compensação previdenciária será objeto de rejeição de contas e em função de promover desarranjos, né, nas contas. Então, eu, acatando aí a decisão do pleno, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Continua em discussão, votação, aprovado. Com os agradecimentos, passamos ao outro item da pauta. Qual é o outro item? Esse é o 48, que também sou relator, o ex-prefeito Silvio Arruda, município de Novais. É o item 48. A matéria de Novais, a conta de 2012, ela trata de desequilíbrio no déficit orçamentário, financeiro, transferência, remanejamento sem autorização, aumento da despesa nos últimos quadrimestres e o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu passo a palavra ao ex-prefeito, Silvio Arruda, e peço que, dado o nosso elevado número de processos, que se centralize nas questões que nós estamos aqui discutindo, que, no caso, o relatório de Novais apontou. Pois não, tem a palavra você. Bom dia a todos e obrigado por esse espaço aqui. Eu reitero todas as palavras do meu companheiro ali, que já foi prefeito 3 mandatos, eu fui prefeito 3 mandatos também, e quando emancipou Novais, eu tenho propriedade lá, veio de família, e resolvi entrar, participar nessa experiência de política. A política, hoje, com a experiência que eu tenho, eu fui uma ovelha negra na política, no bom sentido. Eu investiguei, eu tomei um conhecimento, independente se aprova ou não aprova. Hoje eu sou um arquivo, e eu abrirei o arquivo a partir do ano que vem, de fevereiro, porque eu sofri muito, para ser honesto. Na política, eu posso dizer hoje que tem 5 ou 10% honesto. E os prefeitos, a maioria, ficam de para-choque. Eles são os para-choques através de emenda parlamentar que todos estão vendo aí na mídia. Eu fui um dos únicos que não entrei lá no recap de Mirassol, lá da Demop. Inclusive o Edson Aparecido, que era da Casa Civil, estava envolvido. E eu estou aí, já foi aprovada minhas contas uma vez por causa do déficit. Eu realmente sempre exagerei, vou ter essa atitude para ajudar o próximo. Eu sinto prazer, e às vezes o déficit foi a ocorrência de trabalhar 24 horas sentindo o prazer de ajudar o próximo. E
Só que eu fui perseguido pelo judiciário, por todas as instâncias. Tenho 2 primos do Tribunal de Justiça, nunca fui no gabinete pedir pelo amor de Deus, toda vez que fui crucificado, nunca fui. O Fábio de Oliveira Quadros e o da Silva Bacará, desembargador, não peço favor para parente, nem estando certo. Fui preso já há 4 meses e 15 dias por lesão corporal num vereador que eu não fiz. Se tivesse feito, teria pago o que eu fiz. E assim vai. Só que toda a classe tem os bons, tem os ruins, seja na promotoria, advogados, conselheiros. A 15ª Câmara teve problema de venda de voto, e assim vai. Eu acho que cada um vai colher o mal e cada um colhe seu bem. Eu tenho consciência tranquila, fui um prefeito diferente de todos, tinha o passe livre, tinha uma saúde a nível particular, uma educação a nível particular, perdi dinheiro, perdi a saúde, saí com 3 infartos, agora carrego minha sacola de remédio, o 4º não vai dar mais, e não vou desistir. A partir do ano que vem, abrirei esse arquivo e exigirei que a justiça não prevarique. A justiça, todas as instâncias, está prevaricando. Milhões, ninguém devolve milhões. Ninguém devolve milhões. E a gente que fica de para-choque, honesto, dia a dia, tem os corruptos, a maioria dos perfeitos, mas tem uma minoria que o judiciário, a promotoria, não separa o joio do trigo. Eu provarei essa vida toda minha e já paguei sem dever várias vezes, mas vou separar o joio do trigo e provarei. Toda a classe tem as pessoas honestas, repito, mas com sinceridade. Com a promotoria, não sei o que acontece. Fui perseguido toda a vida. Não sei se os bandidos que estão lá hoje são do PSDB, o Estado designa o chefe da promotoria, não sei o que acontece. Continuarei investigando para descobrir o que acontece. Que tem os de má fé e os de bom índole. Inclusive, o que me adotou, que se fosse para pagar o honorário, não teria dinheiro, o Dr. Carlos Eduardo Senger. Ele sempre esteve do meu lado. Muito obrigado. Estendi um pouco aí da parte particular. E as palavras do outro prefeito que foi aí condenado aí por um simples motivo aí, que não foi milhões apropriado, com certeza eu e ele iremos até a lua para nos defendermos, porque, como ele disse, o nome da gente, o inimigo fica rezando, fica torcendo, esperando a intenção do inimigo quando tem um adversário honesto, que lá em Novaes só eu tiro os bandidos de lá, mais ninguém. Só eu, se sair de candidato, tiro. O marido ficou 8 anos, está inelegível, hoje está a esposa dele lá. Cortou simplesmente tudo, só está desviando. Eu já fui falar com o promotor em Itabapuã, e levarei todas as documentações. Eu serei um voluntário do judiciário. Serei um voluntário da promotoria, do TJ, do STJ. Na prática, resumindo, só falta a OAB, mas aprendi muito. Eu fui uma ovelha negra, investiguei, aprendi muito. A partir de fevereiro, com certeza, vocês verão todas as minhas denúncias. Só para mais uma colocação, fui processado 12 anos do CDHU, o esquema do palito. Fui prefeito em 93, 96. O esquema do palito, que está tudo engavetado na Assembleia. O governador troca com emendas parlamentares e os deputados estaduais fecham a boca. Quando eu saí em 96, comprei a área, se doa-se para o CDHU, e o CDHU, os 30 anos do CDHU, teve esquema dos 20%. E nessa época, em 96, foi locação das formas. Veio um fax de uma nota fiscal,
na primeira medição de 18 mil da locação das formas, e eu não paguei. Não paguei, transferi para a conta movimento. Era o dinheiro para pagar propina, não era dinheiro carimbado, era da propina. Transferi para a conta movimento e usei na assistência social. Passei 12 anos, ganhei no STF, sofri 12 anos, gastei o que tinha, o que não tinha, mas mostrei a minha honra. E essa denúncia, no processo, os advogados não quiseram fazer, porque ali vai a cabeça de ex-secretário, governador, todo mundo. Então, a locação, na época, cada casa era R$3.000, 20%, R$600 de locação de forma. Eu virei e disse, eu vou arrumar uma serralheria, compro a chapa e mando fazer a forma. Apertei, até que abriu o jogo no CDHU, que não podia, que ali eram os 20%. E a empresa que fazia essa locação era a única, não tinha licitação na época. Eu não sei se isso veio à tona aqui no Tribunal de Contas, não sei como é que ficou, eu sei só que foi na Assembleia, tem várias denúncias contra o CDHU, compra de terreno, tudo engavetado lá no CDHU. E eu sei muito mais que isso. Deus está comigo, que só fiz o bem a vida toda, ajudei o próximo, e nasci num berço honesto, numa família que está no judiciário, que nunca ninguém da família fez a família passar vergonha. Só que a minha missão essa é agora, em fevereiro. Em fevereiro, abrirei o arquivo, com certeza vocês vão me ver na mídia. Esse aumento aí de 4 meses de eleição, não aumentei nada. Meu candidato, coloquei um candidato, não tinha um honesto para pôr, coloquei um para hoje ninguém alegar que eu não pus ninguém. Não trabalhei para ele porque ele não era uma pessoa honesta para entrar na prefeitura, ele teve 160 votos. Então, esse gasto aí não representou nada e tudo que eu fiz em Novaes eu vou divulgar agora. Nunca gastei com mídia, gastei com nada, não. Eu tinha passe livre lá, acho que era o único lugar no Brasil. Eu distribuía 800 litros de leite. Laboratório, tinha conta aberta no laboratório, pagava por mês. Era um exagero, porque não se desviava R$1. O orçamento de 10, 11 milhões, eu multiplicava o dinheiro. Eu tinha a padaria, fabricava o pão, distribuía 3.000 pães por dia. Eu tinha um balcão de emprego, arrumava o emprego para o cidadão e arrumava o carro. Se tivesse um turno que trocasse da usina 3 horas da manhã, 3 peão e um Gol buscar. O objetivo era investir no emprego e no transporte. E todos, proporcional, tudo que eu fiz em Novaes dá para fazer no Brasil inteiro. E vai ser um efeito dominó, se Deus quiser. O judiciário vai pegar firme, não adianta pôr ninguém na cadeia. Tem que confisca tudo e solta ele pobre na rua. Solta ele pobre na rua, manda ele roubar de novo. A Receita Federal hoje tudo informatizado, a promotoria tudo informatizado, independente, ela tem que partir para cima. Maluf, quanto devolveu Maluf, quanto devolveu Pedro Joaquim, não devolve nada, abafa tudo, acaba tudo. Então, se recuperarmos esse dinheiro desviado, milhões, teremos uma Suíça desse tamanho, com essa extensão territorial. E a droga e a política estão andando junto. A droga e a política, o narcotráfico está uma epidemia, está todo mundo fechando o olho, só resolve o narcotráfico o dia que político parar de pegar dinheiro dos patrões e usar as forças armadas ociosas que está aí, recebendo sem fazer nada. Fecha a divisa com a Marinha, Exército e Aeronáutica. Desabastece o país. Levarei minhas denúncias para a mídia, para a internet e minhas ideias. Fui candidato a federal, não trabalhei, não tive recurso. A mídia me cercou porque estava preocupado de ir para Brasília.
mas perdi de cabeça erguida, não sou bandido, não comprei voto, com 2.000 e poucos votos, prefiro assim. Mas irei para Brasília, partir para cima com as minhas denúncias, com tudo que eu sei, com a minha experiência, um prefeito, um investigador disfarçado de prefeito. Irei para Brasília do mesmo modo. Corra risco de vida ou não corra. Tenho Deus comigo e, se precisar do meu bolso, brindo o meu carro. Mas que eu vou abrir a boca, eu irei abrir a boca. Quero ir qualquer dia na 15ª Câmara saber de uma denúncia que saiu no Estado de São Paulo, como é que ficou, da venda de voto. Porque eu fui crucificado várias vezes na 15ª Câmara sem dever. Fui crucificado. Fui preso, fui crucificado, já passei tudo na minha vida, pretendo lançar um livro. E no início da vida, problema de família para ficar com a propriedade sozinho, até internado no hospital de louco eu fui. Com certeza, a partir do ano que vem, darei o troco. Um irmão, para ficar com a propriedade sozinha, tentou me internar e me interditar. E com muita honra fui prefeito 3 mandatos e pude usar o dinheiro público em favor do povo a nível particular. Lá não se gastava nada, a água lá é R$4. Não chega a 4. Eu comecei com esse preço. Vou divulgar, proporcional ao que eu fiz em Novaes, dá para fazer nesse Brasil. Se acabar essa roubalheira que está. Muito obrigado a todos. Senhor prefeito, o senhor precisa concluir, porque estamos com o tempo esgotado. Concluindo, eu peço aí, eu acho que muitos de vocês já conhecem a minha pessoa, conhecem um pouco a minha vida. O Dimas Ramalho, que hoje é conselheiro aqui, foi deputado, ele me conhece. Teve um período que acho que ele foi secretário de habitação também. Eu estimo ele, ele sempre me deu atenção. E não sei os períodos exatos lá que tiveram esse desvio de 20%. E eu fico agradecido, se for aprovadas minhas contas, que não tem apropriação, não tem má-fé, só teve um trabalho de 24 horas por dia em prol da população. Às vezes, é muita burocracia, é muito papel. E às vezes a gente, certos erros aí que acontece que não é de consciência tranquila, porque minha posição, só para completar... Só precisa encerrar, porque senão nós temos outras contas e hoje é o prazo. Só para encerrar, o grande desafio é continuar gastando com advogado, vindo a São Paulo, e meus adversários, isso tudo aí, esse último que foi lá em Novaes ver minhas contas, eu não estava mais no cargo. Levaram tudo para ele, levaram para a promotoria, porque a intenção deles é ver o Silvio infartado, inelegível ou preso. Tá ok. Agradeço ao senhor ex-prefeito e esclareço que as contas de Novaes, o tribunal, ele não fica julgando as pessoas e ele julga o mais igualmente todas as questões que prefeituras têm. Então, muitas vezes eu entendo o desabafo dos senhores prefeitos, mas eu quero dizer o seguinte, que os pontos apontados nessas contas, que são os desarranjos orçamentários, os remanejamentos sem autorização, os aumentos da despesa nos últimos 4 meses, e o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, são motivos para a rejeição das contas, independente das aplicações de ensino, magistério e saúde. Meu voto, portanto, é pelo parecer desfavorável. Muito obrigado. Em discussão, votação, aprovado. Vamos agora à conta... o item 63, Votuporanga. Dr. João Negrini Neto, advogado. É relator o conselheiro Sidney Beraldo. Volto a
apelar aos defensores que procurássemos o mais possível nos ater às questões da conta. Palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o nobre advogado, doutor João Negrini Neto, e passo aqui, senhor presidente, a ler aqui o breve relatório. O item 63 versa sobre as contas da Prefeitura de Votuporanga, referentes ao exercício 2012. Pesa sobre as contas em exame a compensação previdenciária efetuada pela Prefeitura decorrente de contratação do escritório Castellucci, Figueiredo e Advogados Associados. Ainda que, em primeira instância, tenha sido julgado parcialmente procedente o mandato de segurança empretado pela Prefeitura, o fato é que a decisão estendeu irregular a compensação efetuada em relação a diversas verbas. A instrução mostra-se dividida, posicionando-se a TJ pela emissão de parecer favorável às presentes contas, enquanto o Ministério Público de Contas e SDG opinam pela emissão de parecer desfavorável. Eu ouço com atenção os argumentos do nobre advogado João Negrini Neto. Doutor João Negrini tem a palavra. Excelentíssimo senhor relator Sidney Beraldo, excelentíssimo presidente Antônio Roque Cittadini, conselheiro Josué Romero, ilustre representante do Ministério Público de Contas, senhor secretário-geral e demais presentes. A questão tratada nos autos, e aí eu procurarei ser o mais breve e incisivo possível, é exatamente a questão relativa à compensação de créditos tributários. Não é? A verdade é que o que se analisa na prestação de contas é a função do agente público, não é? E, nesse contexto, eu gostaria de fazer uma reflexão especial em atenção às medidas que foram adotadas pelo senhor prefeito à época desse exercício que ora está sob a auditação. Antigamente, na época em que a Alemanha era dividida pelo Muro de Berlim, dividida em Alemanha Ocidental e Oriental, uma senhora que residia na Alemanha Oriental recebe uma carta do governo dizendo que, se ela mudasse para a Alemanha Ocidental, ela teria direito a uma pensão, pois o seu marido trabalhava há muitos anos naquele governo. Essa senhora alterou completamente sua vida e lá foi morar, percebendo essa remuneração durante algum tempo. Passados mais de 10 anos, ela recebe novamente uma carta dizendo que aquele mesmo benefício que ela vinha recebendo seria cancelado. E assim o fez o governo. Essa discussão foi parar no Poder Judiciário e, ao final, no Supremo Tribunal Federal da Alemanha, decidiu-se que o que mais tarde veio a ser conhecido como o princípio da confiança legítima. Aquela senhora saiu confiando que perceberia aquela remuneração, assim o fez durante muita data, e depois, abruptamente, houve uma mudança na orientação do governo, e aquela mesma regra passou a não mais ser admitida. Mal comparando, excelência, data máxima vênia, a questão dos autos é muito parecida. O prefeito municipal, seguindo uma orientação de sua assessoria contratada por licitação, determinou a compensação de alguns créditos tributários. Essa compensação já vinha sendo feita desde 2004 e nunca foi objeto de contestação, inclusive nas contas que foram analisadas e aprovadas por esse mesmo tribunal. Muito bem. Por conta de algumas compensações especificamente realizadas em 2011 e 2012, ao final de 2011, a Prefeitura recebe uma determinação do INSS com conteúdo nitidamente de interesse público secundário, pois, na verdade, estava preocupado com uma arrecadação que a ele era de direito, segundo sua alegação, dizendo que essa Prefeitura, que vivia basicamente de repasses, não mais poderia recebê-los. Pois bem, o escritório de advocacia contratado
e que orientou o prefeito a fazer essa compensação, ingressou com mandado de segurança, não obteve êxito. Não sei se a tese que ele levou a juízo seria ou não a mais adequada, mas esse juízo de valor eu acredito que não nos compete nesse momento. O fato é que a prefeitura que então vivia desse repasse amargurou mais de 3 meses sem receber recursos da União, até que se viu sem nenhuma alternativa e contratou o professor Ives Gandra para que então ingressasse com uma medida judicial para esse mesmo feito. Eis que o professor Ives Gandra obtém uma liminar e consegue que esses repasses sejam novamente concedidos. Muito bem. Essa liminar, excelências, já foi inclusive referendada, e a Justiça Federal de São Paulo deu ganho de causa ao município de Votuporanga, dizendo que as compensações que foram feitas foram absolutamente legítimas. Pois bem, a questão que se coloca aqui é uma questão de confiança legítima e de segurança jurídica e isonomia da Tamássima Vênia. Porque o mesmo procedimento que vinha sendo adotado lá para trás, desde 2004, foi adotado em 2012, e agora nós estamos na iminência, ao que vimos das outras contas, de que esse único fato venha a determinar a irregularidade das contas para esse exercício. E a pessoa mais prejudicada não é a empresa contratada e que orientou o município a proceder dessa forma. É o prefeito, que vai amargurar todo o desgaste político, todo o desgaste pessoal e todos os dissabores de ter sua conta rejeitada por esse ilustre tribunal. Excelência, a questão que eu gostaria de deixar no ar, ela se resume a algumas questões retóricas. Deveria o prefeito ter agido de outra forma? Deveria ele ter deixado as contas municipais bloqueadas? Deveria ele ter ignorado toda essa possibilidade de obter recursos e simplesmente silenciar a respeito disso? Seria esse o interesse público que essa corte pretende tutelar? Da Tamássima Vênia, ciente da orientação realizada por esse colênio plenário, eu peço encarecidamente, não por uma questão pessoal, nem por uma questão casuística, mas sim por uma questão de segurança jurídica, de isonomia e de confiança legítima, que essas contas sofram o mesmo tratamento do que as dos anos anteriores. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao senhor relator, passo ao Dr. Tiago, representante do Ministério Público de Contas, que deseja aduzir algumas questões. Rapidamente, Excelência. Creio que não haverá prejuízo nenhum da... Senhores conselheiros, a nobre defesa utilizou o princípio da proteção da confiança e, de fato, ela seria procedente se o prefeito tivesse adotado o iter procedimental correto. Qual seria? Buscar uma decisão administrativa ou judicial que legitimasse essas compensações previdenciárias. Não foi o que ocorreu no caso. Agora, a defesa não pode alegar o princípio da proteção da confiança porque estaria agindo com o venir e contra facto próprio, ou seja, em contradição, porque o senhor prefeito, à época, contratou esse escritório de advocacia, Castellucci, para fazer essas compensações com antecipação dos valores. Esse é o grande problema. Antes do prefeito ter uma decisão administrativa ou uma decisão judicial que amparasse essas compensações previdenciárias, ele, por conta e risco próprio, efetuou unilateralmente essas compensações e antecipou os pagamentos a esse escritório de advocacia, o que representa uma atitude temerária que está gerando graves prejuízos ao erário daquele município e de diversos outros do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Conselheiro Sidney Beraldo, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu quero parabenizar o ilustre advogado por sua defesa, comentar a manifestação do Dr. Tiago Pinheiro Lima. Entretanto, de acordo com recentes julgados, como já disse, esse assunto foi amplamente debatido na sessão plenária do dia 3 de dezembro, e a compensação previdenciária por ato unilateral do contribuinte está inserida, a partir
desta data entre as causas de reprovação de contas. E, diante do exposto, voto pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Votuporanga, sem prejuízo das advertências assinaladas, e também determino, demais, a abertura de autos próprios para análise da contratação dos escritórios Gandra Martins Advogados e a Castellucci Figueiredo Advogados Associados. Senhor presidente, é como voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Agora, o item 110, Dr. Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho, é um processo da Prefeitura de Bragança e acho que Del Duque Produções Culturais. O relator é o conselheiro Josué Romero, que tem a palavra. Item 110. Em exame recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Bragança Paulista, representada pelo então prefeito João Afonso Soles, em face da sentença que julgou irregular a aplicação dos recursos e condenou a empresa Del Duque Produções Culturais a devolver a importância de R$40 mil ao erário municipal, com a suspensão de novos recebimentos, e aplicou multa de 100 UFEPs ao responsável. Em síntese, é o relatório. Palavra ao Dr. Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho. Ilustres conselheiros, eminente relator, Dr. Josué. Em síntese, este contrato realizado entre a empresa Del Duque e a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista visava realizar um evento que é um evento tradicional no roteiro cultural já do Estado de São Paulo, que é o evento da Serrinha, onde há exposições de arte, enfim, faz parte realmente assim da tradição cultural da cidade de Serrinha, da região, e levando turistas de todo o estado para acompanhá-lo. De fato, houve uma sucessão de falhas formais no processo, porque o município deveria ter repassado recursos para a realização desse evento a título de subvenção. Ocorre que a própria empresa Del Duque detinha e detém até hoje, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o registro nominativo do Festival de Arte Serrinha, razão pela qual ela acabou sendo contratada pela Prefeitura, com fundamento numa lei municipal, que é a Lei número 3.829/06, para a realização do evento. Toda a fundamentação da sentença monocrática originária baseava-se no fato de que a Del Duque é uma empresa e, portanto, teria finalidade lucrativa. Mas ficou largamente comprovado no processo, nos autos, que não se realizou de forma alguma qualquer ganho efetivo por parte da empresa contratada, porque ela fez uma prestação de contas, inclusive todos os pagamentos e as notas fiscais foram emitidas pelos participantes e organizadores do evento diretamente em favor do município de Bragança. Razão pela qual, conquanto a Lei de Orçamentos Públicos e a própria súmula aqui do Tribunal de Contas pretenda impedir que o Estado promova com seu recurso o lucro a ser oferido por particulares, e isso realmente se caracterize como uma subvenção, é fato que tanto a Del Duque não oferiu lucros, nem sequer chegou a cobrar uma taxa de administração pela realização do festival.
Em face de tudo que foi exposto, apelamos aí à observância por parte desta Corte do princípio do formalismo moderado, que deve ser levado em conta em situações como essa, porque toda a prestação de contas pode ser claramente levantado nos autos, se realizou como se subvenção fosse, e não como um contrato, que talvez aí nesse caso merecesse aí um contrato por dispensa de licitação, um valor relativamente baixo, R$40 mil, mas que certamente, para um grupo de artistas que se dedica com muito afinco à causa cultural do Estado de São Paulo, representará um forte baque, até ameaçando futuramente a realização de eventos nos próximos anos com a mesma finalidade. Em virtude disso, pedimos aí a reconsideração desta Corte relativa à decisão anteriormente tomada. Obrigado. Ok. A palavra ao conselheiro José Romero. Em consideração aos argumentos expostos pelo doutor Marcos Jordão, eu peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. Ok, regimental. Com os agradecimentos aos advogados, voltamos à nossa pauta municipal, item 32 e 33, contratos da Prefeitura de Monte Aprazível, verifica as justificativas, não tiveram o condão de afastar a questão apontada. Voto pela irregularidade da licitação, contrato e procedência da representação. Em discussão, votação, aprovado. 34, Prefeitura de São José do Rio Preto, Previex, Pesquisa e Marketing. Examina-se também termos aditivos, atos irregulares praticados, fulminar a matéria principal, transmite também pelo princípio da acessoriedade. Irregular os termos aditivos aqui examinados. Em discussão, votação aprovada. 35 e 36, Osasco, a empresa Logic, a municipalidade não obtém êxito em justificar a questão apresentada por ATJ e SDG, exigência restritiva na competição. Dentro do exposto, acolho as manifestações desfavoráveis, voto pela irregularidade dos termos aqui examinados. Em discussão, votação, aprovado. 37, Prefeitura Municipal de Paulínia, empresa Gold Food Comércio, apresentou à municipalidade justificativas, documento questionando, obteve êxito, tendo em vista que restou somente sem esclarecimento a questão relativa à referência da cesta básica. Falha apontada insuficiente contratual, pode ficar no campo da recomendação. Acompanhe a manifestação e voto pela regularidade do termo em exame. Em discussão, votação aprovado. 38 e 39, admissão de pessoal de Santa Bárbara do Oeste, disponibilizei relatório, ocorrências trazidas foram confirmadas pela fiscalização, cláusula restritiva no edital, procedência, portanto, da representação e negativa de registro da admissão. Aplica os dispositivos do inciso 15 e 27 e remeta-se cópias ao Ministério Público Estadual. Em discussão, votação, aprovado. 40, contas do município de Santa Gertrudes, a questão aqui, déficit orçamentário, aumento de despesa nos 2 últimos quadrimestres e descumprimento do artigo 42. Os órgãos da Casa falaram, embora tenha atendimento dos índices constitucionais, pela emissão do parecer desfavorável. Meu voto é também pela emissão do parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. 41, Guarujá. Aqui também a questão fica, os órgãos da Casa falaram pela irregularidade e pelo parecer desfavorável em face do depósito de contas do precatório, restaram insuficiente e déficit orçamentário. Por essas razões, meu voto é também pelo parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. 42, contas de Marília, exercício 2012. As questões aqui dizem respeito à prestação de contas com déficit orçamentário, abertura de crédito adicional acima do permitido, resultado econômico financeiro negativo, falta de pagamento de precatório, descumprimento do artigo 42 e artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pagamentos parciais de encargos.
Portanto, por essas razões, acompanho os órgãos da Casa e voto pelo parecer desfavorável às contas de Marília. Lembro que o déficit foi de 11,03. Em discussão, votação, aprovado. 43, Sarutaiá. Realizada a fiscalização em loco, os órgãos da Casa concluíram pela emissão desfavorável, apresentou defesa complementar, as contas foram apresentadas com falha formal, em correção da inspeção em loco, foram sanadas por parte da juntada de defesa. Quanto ao Fundeb, o município deixou de aplicar apenas 10.380, que foram glosados pela fiscalização. Esse valor significa 0,83 dos recursos destinados ao Fundeb. Ademais, ficou comprovado que os gastos de ensino alcançaram o percentual de 27,90. Portanto, tal falha é mínima dado o valor, porém determino que a administração aplique no exercício seguinte a emissão do parecer, ficando depositado em conta vinculada. Quanto ao item do aumento da taxa de despesa, nos últimos 180 dias, acompanha a manifestação de ATJ, relevando a falha. Em relação às despesas de pessoal, que reflete 53,10, ou seja, maiores que o limite prudencial de 51,30, porém abaixo do limite exigido de 54% pela LRF. Diante do exposto, meu voto é pela emissão do parecer favorável às contas em exame, excetua-se os atos não apreciados por esse tribunal, notificação ao Executivo Municipal com as recomendações. Em discussão, votação... Só a questão dos 180 dias foi superada? Foi. O aumento do percentual também. Também. Também comprometimento com a folha. Exato. Foi. Em discussão, votação, aprovado. 44, contas do Executivo de Aparecida, referente ao exercício 2002. Aqui acompanho as manifestações da Casa, descumprimento do artigo 42, falta de pagamento de precatório, extrapolação dos limites de gasto de pessoal. Voto, portanto, pelo parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. Contas do Executivo de Araraquara, exercício 2002. A questão aqui se prende ao descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, como nós sabemos, compromete a conta e, o parecer, é desfavorável à prestação de contas do município de Araraquara. As demais recomendações e ressalvas encontram-se no íntegra do voto. Em discussão, votação, aprovado. Barrinha, item 46, 2002. Aqui também a questão é falhas na Fundeb, gasto com pessoal superado os limites, depósito de precatórios insuficiente. Voto, portanto, pela manifestação, pelo parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. 47 já relatei, que era Tapiratiba. 48 é Novaes, também já foi relatado. E agora o 49, o retiro de pauta, retornando ao gabinete. Agora, relato o item 50, recurso ordinário de Osasco, sentença que julgou irregular a admissão de pessoal e foi aplicada multa em preliminar conhecido. No mérito, ainda que as admissões tenham sido formalizadas mediante processo seletivo, argumentos padecem de defeitos. O número de admitidos temporários para as mais diversas funções é bastante elevado e tem repetido no município. Acolho as manifestações de ATJ e STG e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. 51, também recurso de Pracinha, aplicado multa, preliminar conhecido. No mérito, restou comprovado que optou Pracinha durante o exercício de 2009, diversos procedimentos escapando da realização de licitação. Razões desprovidas de documentação hábil, voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo. Item 52, trata de termo aditivo a contrato celebrado entre a Prefeitura de Sorocaba e a construtora Gomes Lourenço Limitada, tendo por objeto acrescer serviços no montante de 16,17% ao valor total do ajuste devidamente atualizado, que teve por finalidade a prestação de serviços de coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos.
Acompanha a instrução majoritariamente favorável e, tendo em vista o que foi observado o limite estabelecido pelo artigo 65, parágrafo 1º da Lei de Licitações, voto pela regularidade do aditamento em exame com a advertência assinalada. Em discussão, votação aprovada. Agora, em conjunto, itens 53 e 54. O item 53 e 54 versa sobre o contrato precedido de pregão presencial celebrado pelo Instituto de Previdência de Santo André e Absoluta Serviços Gerais Limitada para a prestação de serviços de limpeza e conservação predial. Tratam ainda de representação formulada pela Multiservice Nacional de Serviços Limitada sob o fundamento de que o atestado comprobatório de qualificação técnica apresentado pela vencedora teria prazo de validade superior ao estipulado no edital. A instrução é favorável. A única questão controvertida nestes autos refere-se à exigência para a comprovação da qualificação técnica de que os atestados apresentados fossem datados há pelo menos um ano, contado da data da abertura do certame. Muito embora tal imposição não se mostre compatível com o parágrafo 5 do artigo 30 da Lei 8666, entendo que, no caso, possa ser relevada, já que houve razoável competitividade, não ocorreu nenhuma inabilitação por esse motivo e o preço contratado ficou aproximadamente 23% abaixo do valor orçado. Ademais, a própria entidade noticiou que a exigência em questão foi retirada de seus editais. Diante do exposto, acompanho a TJ e voto pela regularidade da matéria, com advertência, entretanto, ao Instituto de Previdência para que amolde as exigências de seus editais aos limites estabelecidos na Lei de Licitações. Voto, ademais, pela improcedência da representação, uma vez que os autos indicam que os atestados apresentados pela contratada atendia à previsão do edital. Em discussão, votação aprovada. O item 55 diz respeito a contrato precedido de pregão presencial celebrado pela Prefeitura de Brodowski e Vega Distribuidora Petróleo Limitada para fornecimento de gasolina e óleo diesel. Em análise também duas deliberações que realinharam o preço do litro do óleo diesel para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contratado. A instrução é dividida, acompanho a chefia da TJ e SDG, no sentido de que a exigência para a qualificação técnico-profissional de que o licitante possuísse em seu quadro permanente profissional com registro em órgão de classe, sem determinar de que maneira tal comprovação poderia se dar, acabou por afastar do certame a primeira classificada das duas licitantes, redundando em prejuízo ao princípio da economicidade. Ademais, a ausência de pesquisa prévia de preço e as impropriedades nas deliberações que alteraram os preços dos combustíveis não autorizam a emissão de um juízo favorável. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação, do contrato e das deliberações que realinharam os preços ajustados. Em discussão, votação aprovada. O item 56 trata de contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e a Cons Ladel, construtora e laços detentores de eletrônica limitada, para fornecimento e operação de emissor de infrações e radares. A instrução é desfavorável. A exigência de apresentação de certidão de regularidade com os tributos mobiliários e imobiliários, a visita técnica restrita apenas a profissionais credenciados junto ao CREA, a apresentação de amostras por todos os licitantes, a inclusão de contrato de obrigatoriedade de fornecimento de 3 veículos com abastecimento de combustível para ficarem à disposição da Secretaria, revelaram-se restritivas, interferindo na competitividade e economicidade do ajuste. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa ao responsável de 500 UFESPs, já que o contrato é de R$ 127.252.869. Em discussão, votação aprovada.
Item 57 diz respeito a contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Caraguatatuba e Soeb Construção e Pavimentação Limitada para as obras de pavimentação em diversos logradouros do município. Não obstante a instrução seja favorável, meu voto caminha em sentido contrário. Isto porque não há como aceitar a disposição do edital que impõe à contratada manter às suas expensas empresa para gestão, acompanhamento, avaliação e medição de materiais e serviços. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato e aplicação de 300 UFESPs de multa ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Item 58 trata de representação formulada em meio eletrônico por Íntegra Engenharia Limitada, EPP, contra possíveis irregularidades ocorridas em licitação realizada pela Câmara Municipal de Taquaravaí para a construção de prédio anexo à sua atual sede. Insurge-se contra a exclusão de item que previa a comprovação de qualificação técnica mediante a apresentação de atestado com certidão de acervo técnico. A instrução é desfavorável, meu voto também o é. A supressão do item ampliou a competitividade e vistoria realizada pela fiscalização em 2013 constatou a execução do contrato, não oportuno, não apontando nenhuma irregularidade. Acompanho o Ministério Público de Contas e voto pela improcedência da representação. Em discussão, votação aprovada. Item 59 versa sobre comprovação da aplicação de recursos públicos de 1.600.000 transferidos ao exercício de 2009 pela Prefeitura de Ribeirão Preto, à Sociedade Beneficente e Hospitalar de Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, em razão de convênio celebrado para complementação da assistência à saúde prestada pelo SUS. Não obstante as falhas constatadas, a Unidade de Economia entendeu que a documentação apresentada demonstrou a aplicação dos recursos em serviços médicos inerentes ao objeto do ajuste. Diante disso, voto pela regularidade da prestação de contas com a advertência assinalada. Em discussão, votação aprovada. Item 60 versa sobre comprovação da aplicação de recursos públicos no valor de R$ 1.284.111,26, transferidos no exercício de 2011 pela Prefeitura de Pirapozinho à Associação da Sociedade Civil de Interesse Público de Pirapozinho, a SCIPP, em decorrência de termo de parceria celebrado pelo atendimento do Programa de Saúde da Família do município. A instrução é dividida, o plano de trabalho é elaborado por funcionária da Prefeitura, a ausência de cronograma de desembolso, a participação do órgão concessor no processo de seleção de pessoal contratado por conta do ajuste, evidenciam que o objeto não foi efetivamente executado pela entidade parceira. Quanto às despesas apresentadas, os partícipes não ofereceram justificativas capazes de comprovar que os gastos com aluguel, energia elétrica e telefone do escritório da SCIPP, internet, serviços de publicidade, serviços contábeis, honorários advocatícios e parcelamento de encargos sociais no valor de R$ 140.146,88, tenham correlação com a finalidade pactuada. Diante do exposto, acompanho o Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da prestação de contas em exame, determinando a devolução da importância de R$ 140.146,88, referentes à parcela aplicada em desvio de finalidade e a suspensão da entidade de receber novos repasses até que regularize sua situação perante esta Corte. Em discussão, votação aprovada. O item 61 diz respeito às contas da Câmara Municipal de Ribeirão Bonito, referentes ao exercício 2010.
Acompanha a instrução unânime favorável, uma vez que os principais aspectos contábeis e econômicos encontram-se em boa ordem. Voto, assim, pela regularidade das contas, com as determinações e recomendações consignadas no corpo do voto, notadamente quanto à formalização adequada dos processos licitatórios. Em discussão, votação aprovada. Item 62, versa sobre contas da Câmara Municipal de Olímpia, referência ao exercício de 2012. Muito embora cumpridos os limites constitucionais e legais, a fiscalização apontou despesas indevidas, cuja gravidade enseja o julgamento irregular dos demonstrativos em exame, tais como o pagamento de subsídios, além do 15º dia de afastamento do vereador, que se encontravam em licença saúde. O pagamento a maior do vereador referente a 6 dias de substituição após esse ter se encerrado, e a inadequação do quadro de pessoal, em que 16 dos 28 cargos são de provimento em comissão. Diante do exposto, voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Olímpia, devendo o ex-presidente ser notificado, visando a restituição aos cofres públicos no valor de R$ 16.674,62, devidamente atualizado até a data do seu efetivo recolhimento. Em discussão, votação aprovada. Item 63 já foi relatado, votou e votado. Item 64, trata de recurso ordinário interposto pela Fundação Dracenense de Educação e Cultura, Fundec, em face de decisão que julgou irregulares a contratação por tempo determinado de um auxiliar técnico de eletricidade, de áudio e vídeo, um auxiliar técnico de informática, um professor de ensino fundamental, 5 professores de ensino profissionalizante, 3 professores de ensino superior, um servente de limpeza masculino, realizado no exercício 2011, e aplicou multa de 200 UFESP ao responsável. A instrução é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, apesar de considerar que a análise do currículo consiste em avaliação subjetiva do candidato, entendo que, no caso, a impropriedade pode ser relevada, pois foram realizadas apenas 12 contratações que perduraram prazos bastante reduzidos, em torno de 2 a 10 meses, e que foram rescindidas formalmente, e que já foram rescindidas formalmente. Ademais, os processos seletivos realizados posteriormente revelam que a Fundação, ainda no exercício de 2011, observou os princípios e regras constitucionais para selecionar seus servidores, mesmo para o exercício de funções por tempo determinado. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para o fim de julgar regulares as admissões em questão e cancelar a multa imposta ao responsável. Em discussão, votação aprovada, voto ao relator. Relato em conjunto os itens 65, 67 e 69 a 73. Ok. O item 65 versa sobre recurso ordinário interposto por Aparecido Donizete Martelli, ex-prefeito de Nova Granada, em face da decisão que julgou irregular a admissão da médica Luciana Orlandi Colos, em razão da tríplice acumulação de cargos de médico. O item 67 trata de recurso ordinário interposto por João Carlos Donato, ex-prefeito de Vinhedo, em face de decisão que julgou irregular termo aditivo a contrato em razão do princípio da acessoriedade. Os itens 69 a 71 tratam de recurso ordinário interposto por João Sansovo Neto, ex-prefeito de Jaú, em face de decisão que julgou irregulares a licitação e autorização de fornecimento para aquisição de equipamentos de informática, em razão da presença de item restritivo à competitividade. Os itens 72 e 73 tratam de recurso ordinário interposto por Jaime Leonel de Assis, ex-prefeito de Santa Cruz da Esperança, em face de sentença que julgou irregular a licitação na modalidade de carta-convite, em face de irregularidades no procedimento.
Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, assim, pelo desprovimento dos recursos, mantidas em todos os seus termos, as decisões impugnadas. Em discussão, votação, aprovado. Item 66, trata de recurso ordinário interposto pelo município de Ribeirão Branco, em face de decisão que julgou irregulares a contratação de 9 auxiliares de serviços gerais, 4 coletores de lixo, 1 nutricionista, 1 psicólogo, 3 tratoristas, 2 vigias, e aplicou a multa de 200 UFESPs ao responsável. A instrução unânime pelo desprovimento do apelo. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, muito embora as contratações temporárias em exame tenham decorrido de processo seletivo, não há nos autos elementos que justifiquem a adoção desse procedimento em detrimento da realização do concurso público. Com relação à multa, verifico que o responsável já foi apenado também no julgamento de outras contratações temporárias realizadas no exercício de 2011 e que, apesar de decorrentes de processos seletivos diversos, foram realizadas no mesmo exercício de 2011 e tiveram seus registros negados pelos mesmos motivos. Considerando que as referidas decisões já transitaram em julgado, com a imposição de multas de 200 e de 300 UFESPs, entendo que possa ser excepcionalmente excluída a penalidade pecuniária imposta pela sentença recorrida. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso para o fim exclusivo de cancelar a multa aplicada ao ex-prefeito, mantida no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação, aprovado. Agora, Item 68, 68 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de São José dos Campos, em face de decisão que aplicou multa de 300 UFESPs ao ex-prefeito e determinou a remessa de peças ao Ministério Público do Estado, uma vez que o resultado da sindicância instaurada para apurar desvios na conduta dos servidores administrativos teria se limitado a rediscutir o mérito da decisão desta Corte. A instrução dividida, em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. Muito embora as razões da recorrente não mereçam acolhimento no que se refere ao mérito das questões que culminaram no julgamento irregular da licitação e do contrato, as providências adotadas pela administração mostram ser suficientes para o atendimento da determinação deste tribunal. Para esse fim, foi criada a Comissão de Averiguação Preliminar, cujo relatório final não constatou irregularidades na contratação e nem na conduta dos servidores envolvidos, suficientes para atribuir-lhes indícios de autoria e exigir-lhes a responsabilização em razão do julgamento desta Corte. A questão foi encaminhada ao Ministério Público do Estado, que não vislumbrou possibilidade de anulação do certame ou responsabilização por ato de improbidade, limitando-se apenas a consignar recomendações ao Executivo Municipal. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão combatida e cancelar a multa imposta ao ex-prefeito. Em discussão, votação, aprovado. Agora a palavra é do conselheiro Josué Romero. Itens 74 a 77 em conjunto. Em exame, pregão presencial e contratos celebrados pela Prefeitura de Tietê com a Tieteense Agência de Viagens e com a DINA Traslados e Turismo, objetivando a prestação de serviços de transporte escolar. Também em exame, representações intentadas contra o edital do referido pregão presencial. Questionam os representantes que não foi reaberto o prazo para apresentação de propostas após a retificação do edital, que havia divergência entre a frota prevista e o número de alunos até então transportados no município, e que o edital não fazia referência ao atendimento de determinado bairro. O ato convocatório não especificou as escolas que seriam atendidas nas linhas
e por fim, era inadequado o prazo de 30 dias para a apresentação dos veículos adaptados e respectivos documentos. O laudo da fiscalização, emitido após regular instrução, bem como as justificativas apresentadas pela Prefeitura de Tietê, lograram afastar os questionamentos dos representantes, permitindo um juízo de regularidade tanto da licitação como dos decorrentes contratos. Do decorrente contrato. Assim, acolhendo o parecer do MPC, voto pela regularidade do pregão dos contratos, bem como pela improcedência das representações. Em discussão, votação aprovada. Os itens 78 e 79, eu peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. Ok. Itens 80 a 82 em conjunto, em exame, contratações diretas, sob alegação de emergencialidade entre a Prefeitura de Garça e a empresa Ipiranga Petróleo S.A. para aquisição de combustíveis e com a empresa Dionísio Roldan para transporte de alunos do ensino superior e profissional. A Prefeitura não comprovou as situações emergenciais, nem justificou adequadamente a escolha das empresas contratadas. Assim, voto pela irregularidade das dispensas de licitação e dos contratos, bem como pela ilegalidade das despesas decorrentes. Em discussão, votação aprovada. O item 83, eu peço a retirada de pauta com reclusão automática na próxima sessão. Ok, que será o ano que vem. Tá bom. Item 84, em exame, solicitação de fornecimento referente à ata de registro de preços firmada entre o município de Campinas e a empresa Delta Construções para prestação de serviços de micro-revestimento asfáltico em vias do município. Inicialmente, ressalto que o ato de prorrogação da respectiva ata foi considerado irregular, decisão mantida em grau de recurso pelo plenário da Corte. Assim, voto pela irregularidade da solicitação de fornecimento em razão do princípio da acessoriedade. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 85, em exame, licitação na modalidade de pregão, 2 atas de registro de preços e contrato decorrente entre a Prefeitura de Suzano e a empresa ESC Fonsecas Segurança, para prestação de serviços de proteção e vigilância desarmada. O registro de preços presta-se a situações em que a administração não dispõe de condições para precisar o fluxo de demanda do serviço a ser contratado ou dos bens a serem adquiridos. Serve, por isso, para contratações corriqueiras, usuais e imprevisíveis. A contratação que se pretende é permanente e o quantitativo pode ser determinado antes da licitação. Assim, considerando a inadequação do sistema de registro de preços para a contratação de serviços de caráter contínuo, voto pela irregularidade da licitação, das subsequentes atas de registros de preços e contrato decorrente. Em discussão, votação aprovada. O item 86, em exame, pregão e ata de registro de preços, celebrada entre a Prefeitura de Cotia e a empresa Coliseu Indústria e Comércio, visando a aquisição de kit escolar. As principais máculas do certame foram o critério de menor preço global, a personalização dos artigos e o empenhamento e solicitação dos kits em valores superiores ao ajustado. Assim, na companhia da ATJ, voto pela irregularidade da licitação e da decorrente ata de registro de preços e aplico multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. O item 87, eu peço a retirada de pauta com o retorno dos autos ao gabinete. Ok. Agora os itens 88 a 95 em conjunto, exceto o item 89 e o item 94. Trata-se do exame de instrumentos contratuais celebrados pelas prefeituras de Santa Bárbara do Oeste, Sandovalina, Itupeva e Ribeirão Pires. Em todos eles, acolho as manifestações convergentes dos órgãos técnicos e voto pela regularidade das matérias, com as ressalvas e recomendações que constam da íntegra dos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 89, em exame, pregão e contrato celebrado entre a Prefeitura de Itaquaquecetuba
e a empresa SP Alimentação e Serviços, para a prestação de serviços de nutrição e alimentação escolar. A fiscalização apontou várias irregularidades no procedimento. A Prefeitura, em suas justificativas, teve êxito em afastar parte delas, mas permanecem as seguintes irregularidades: a visita técnica por nutricionista em até 2 dias antes da abertura da sessão e não foi demonstrada a compatibilidade dos preços com os valores de mercado. Assim, voto pela irregularidade da licitação e do decorrente contrato. Em discussão, votação aprovada. Item 94. Em exame, 6 termos aditivos ao contrato celebrado entre a Prefeitura de Barueri e a empresa Lima de Castro Engenharia para a construção da maternal do Jardim Aldir. A licitação e o contrato foram julgados regulares pela Corte. A área de engenharia da TJ considerou que os esclarecimentos prestados não justificaram a necessidade de alteração do projeto de fundações, sobretudo considerando que este caberia à contratada, conforme se depreende da planilha orçamentária, sinalizando a precariedade do projeto básico. Todo esse contexto impede considerar regular os 2 primeiros aditamentos, assim como o reequilíbrio concedido, à medida que não restou evidenciada a ocorrência de fatos imprevisíveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Por fim, os termos posteriores estão maculados pelo princípio da acessoriedade. Esses fatos, no entanto, não impossibilitam o conhecimento dos termos de recebimento. Assim, ante o exposto, voto pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo das obras e pela irregularidade dos aditamentos. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 96. Em exame, 4 termos auditivos ao contrato celebrado pela Prefeitura de Diadema com a empresa Abaco Tecnologia de Informação, tendo por objeto a prestação de serviços especializados de informática para a operação dos sistemas de gestão municipal. A inexigibilidade de licitação e o contrato foram julgados irregulares por este tribunal. Os termos aditivos ora em análise estão contaminados pelo princípio da acessoriedade. Assim, voto pela irregularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Itens 97 e 98 em conjunto. Trata-se do exame da prestação de contas de recursos públicos repassados pelas prefeituras de Dois Córregos e Guarulhos a diversas entidades do terceiro setor. Eu acompanho as manifestações dos órgãos da Casa e voto pela regularidade das prestações de contas, com as recomendações consignadas na íntegra dos votos. Em discussão, votação aprovada. O item 99, eu peço a retirada de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. Ok. Também eu peço a retirada de pauta dos itens 100 e 101, porém com retorno dos autos ao gabinete. Ok. 102 agora. Item 102. Em exame, as contas prestadas pela Prefeitura de Rancharia relativas ao exercício de 2012. Os autos estiveram na ordem do dia da sessão de 2 de dezembro de 2014, quando, após sustentação oral da origem, o eminente conselheiro Sidney Beraldo pediu vistas dos autos. Já examinados por Sua Excelência, retornam os autos a essa sessão da segunda Câmara. Antes de passar a palavra ao eminente revisor, ratifico o teor do voto por mim proferido. Conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a matéria diante do alegado da Prefeitura em memoriais. Pesquisa realizada por meu gabinete junto ao sistema Aldesp confirmou que a Prefeitura, quando do envio das informações relativas ao balancete de encerramento em 2012, denominado balancete de encerramento parcial, ao sistema da Aldesp não encaminhou os registros, dando conta de que parte dos restos a pagar são não processados, no montante de R$ 1.786.611,09, já haviam sido liquidados em 2012 e, portanto, devem integrar o cômputo para a verificação do cumprimento ou não do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, o valor de R$ 1.061.083,22, compensação do INSS, deve também figurar como restos a pagar processados,
pois indevidamente anulado pela Prefeitura, já que cuida de compensação sem amparo judicial ou administrativo. Verifica-se assim que o município, em 30/4, apresentava situação de liquidez no montante de R$ 2.844.591,40, enquanto em 31/12 ostentava iliquidez de R$ 2.600.933. Acompanho, portanto, o voto do relator pela emissão de parecer desfavoráveis às contas da Prefeitura de Rancharia. Em discussão. Votação aprovada. O item 103 trata-se do exame das contas anuais da Prefeitura de Ibitinga, relativas ao exercício de 2012. A principal mácula a inquinar as contas é o descumprimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, voto pela emissão de parecer desfavorável, sem prejuízo das ressalvas e recomendações consignadas no corpo dos votos. Em discussão, votação aprovada. Itens 104 a 105 em conjunto, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ex-prefeito de Itanhaém e pelos secretários de Finanças e de Administração do Guarujá, em face de decisões da Igreja Segunda Câmara. Em preliminar recurso, em termos deles conheço. O senhor relator conhece conhecido. No mérito, os embargantes não lograram demonstrar a ocorrência de dúvida, contradição, obscuridade ou omissão nas decisões embargadas. Assim, rejeito os embargos. Em discussão, votação aprovada. Itens 106 e 107 em conjunto, trata-se de recursos ordinários interpostos pelas prefeituras de Valparaíso e Pirangi, em face de sentenças prolatadas pelo Corpo de Auditores, que decretaram a irregularidade de prestações de contas de recursos repassados ao terceiro setor. Em preliminar recurso, em termos deles conheço. Conhecido. No mérito, as razões recursais foram suficientes para afastar as impropriedades destacadas nas decisões recorridas. Assim, voto pelo provimento dos recursos ordinários interpostos, julgando regulares as prestações de contas e afastando as multas aplicadas. Em discussão, votação aprovada. O item 108, eu peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. Ok. E, por fim, o item 109, em exame recurso ordinário interposto por Emanuel Mariano Carvalho, ex-prefeito de Barretos, contra a sentença que julgou procedente a representação proposta, em face do atraso de pagamentos por parte da Prefeitura de Barretos, no curso do contrato celebrado com a empresa Magix Vídeo, Comércio e Representações, objetivando o fornecimento de equipamentos de imagem e som para registro de ações realizadas pela municipalidade. A sentença recorrida julgou pela procedência da representação, uma vez que as notícias acerca da falta de pagamento pelos serviços prestados se confirmaram durante a instrução. Em preliminar recurso, em termos dele conheço. O senhor relator conhece conhecido. No mérito, as razões recursais não afastaram as impropriedades que fundamentaram a decisão recorrida. Assim, nego o provimento ao recurso. Em discussão, votação aprovada. Encerrados os itens da pauta, consulta do Dr. Tiago Pinheiro Lima sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, Excelência. Obrigado. Ok. Está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.